Bom dia, na paz do Senhor Jesus, motivo de grande alegria estarmos aqui para juntos meditar na palavra do Senhor Jesus, que está baseado em Atos, capítulo 16 e versículo 25, que nos diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: Crês no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Aqui nós vamos ver ao qual Paulo e Silas, eles foram parar na prisão pelo fato de eles ser libertadores. E nós vamos ver que eles libertaram uma jovem possessa de demônios com o espírito de adivinhação. E nós vamos ver que Paulo e Silas, o proprietário daquela jovem, ao qual ganhava dinheiro com as adivinhações daquela jovem, ele vai denunciar Paulo e Silas, e eles são presos. E nós vamos ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as prisões, os açoites, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vamos ver que Paulo e Silas, eles não estavam lá reclamando, não estavam murmurando, não estavam irados. Eles estavam em paz, eles estavam adorando, eles estavam buscando a Deus. E nós vamos ver que o verdadeiro adorador, ele não vai colocar o coração dele na circunstância. O coração dele está em Deus. E ele vai adorar. E aqui o que eles estavam fazendo? Paulo e Silas estavam orando e louvando. Eu não sei se Silas estava orando e se Paulo estava cantando. Ou ao contrário, eu sei que eles estavam orando e adorando ao Senhor. E mesmo eles sendo açoitados, eles não pararam de orar e adorar. E nós vamos ver que aqui é um mistério muito profundo espiritual. Enquanto eles oravam e adoravam, né, cantavam louvores a Deus, as prisões, elas se estremeceram diante daquela adoração a Deus. E nós vamos ver que sobreveio um terremoto. Olha só, há terremotos espirituais, sim. Deus permite com que aconteça terremotos espirituais para que as tuas bênçãos, os teus milagres sejam liberados. E nós vamos ver aqui o que aconteceu. A prisão teve um terremoto, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Aqui o Senhor permitiu com que todas as portas pelo terremoto fossem abertas. Por quê? Porque quando tem adorador, ninguém fica preso. Seja que cativeiros espirituais. Quando tem adoração e oração, não há demônios que resista. E nós vamos ver que o que foi que aconteceu? Aqui, o carcereiro, ele estava dormindo e ele se desperta e ele pega ali a espada e ele ia se suicidar. E nós vamos ver que na mente dele, que ele se desperta daquele sono, ele achou que todos tinham fugido. Mas Paulo, ele vai instruir o carcereiro a não fazer aquilo, né? Paulo vai dizer: não faças nenhum mal, que todos aqui estamos.
O carcereiro imediatamente ele pensou, não, agora eles fugiram, a minha cabeça vai rolar. Por quê? Sabia que quando um prisioneiro fugia, o carcereiro, ele era decapitado, ele era morto. E nós vamos ver que Paulo, ele vai falar para ele não fazer mal algum. E nós vamos ver no versículo 29 que o carcereiro, ele, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Olha só, aqui a morte queria levar o carcereiro. E pela vida de Paulo e Silas, que eles estavam ali adorando a vida, não era a morte que eles estavam adorando. Eles estavam adorando a Deus, eles estavam adorando a vida. O carcereiro, ele teve consciência que ele precisava ser salvo. E ele pergunta a Paulo e Silas: o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E nós vamos ver que naquela mesma hora da noite, eles estavam lavando os vergão que eles tinham apanhado. E ele foi batizado. E todos os seus. Então nós vamos ver que ele foi salvo e todos da sua casa. Então Paulo e Silas foram um instrumento de vida. Enquanto ele não tinha compreensão que estavam todos ali. E Paulo os instruiu. Que todos eles estavam, nenhum prisioneiro fugiu. Então nós vamos ver que quando há adoração, quando há oração, não existe nada que impeça de você ser instrumento de Deus. Nada vai impedir. Por quê? Porque é Deus que você está adorando. É a Deus que você está honrando. É a Deus. Foi pelo amor à palavra de Deus que eles estavam presos. E nós vamos ver que por que Deus levou lá Paulo e Silas para apanhar lá dentro, mesmo não merecendo? Porque o Senhor sabia que tinha um carcereiro que precisava de salvação e sua casa também. Olha como Deus cuida de todos os detalhes. Muitas das vezes nós não temos compreensão do que estamos passando, mas nós sabemos que é para a glória de Deus, porque é Deus trabalhando em nós, é Deus nos moldando, é Deus nos aperfeiçoando para que o nome dele seja glorificado em nós. E a casa do carcereiro foi salva. E nós vamos ver que no 34 diz, então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A alegria é enviada através daqueles que temem a Deus. Muitas das vezes você está sendo instruído, orientado a buscar a Deus, mas você está resistindo. Não resista. Não resista. Você que Deus chamou, que Deus escolheu, que Deus separou para ser instrumento de Deus. Ah, eu não sei pregar, eu não sei fazer as coisas. Sabe? A tua vida é um testemunho que pode gerar frutos. Deus escolheu você, Deus escolheu a tua casa, Deus escolheu a tua família para ser bênção. O que está acontecendo hoje na tua casa não define o que Deus tem para a tua casa. O que Deus tem é milagres, o que Deus tem é bênção, o que Deus tem é provisão, o que Deus tem é livramento, o que Deus tem é salvação. Você crê? Através de você a sua casa pode ser salva. Creia. Creia. Não deixe a dúvida
dominar seu coração. E é através de você que a sua casa será salva. Vamos orar? Pensamento para o dia. Cristo não viola nossa vontade. Usa apenas o que lhe entregamos, mas se a entregar totalmente, até ver que nos rendemos totalmente a Ele. Teresa de Ávila. Vamos orar? Pai, nós te damos graça. Obrigado, Senhor, pelas aflições, pelas intempéries, pelos ventos, pelas dificuldades, por tudo que temos enfrentado, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito em cada lar, em cada família. Nós sabemos que a Tua palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Pai, aquele que está passando por dificuldade, por provação, Pai, sê com ele. Dá compreendimento, compreensão, para que ele possa entender que o Senhor está trabalhando e que vai gerar frutos, e que os frutos serão de grande proporção para a glória e o louvor do Teu nome. Eu repreendo em nome de Jesus toda a confusão, toda a contenda dentro dos lares, a rebeldia e desobediência dos filhos. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito pago, enviado para destruir esse lar, essa família. Eu ministro vida pelo poder da Tua palavra. Eu ministro vida pelo poder da Tua palavra, porque a Tua palavra é vida. A Tua palavra é vida e eu ministro vida em nome de Jesus. Deus te abençoe nesse dia, que você possa desfrutar desse dia lindo e desse início de mês. Deus tem coisas grandes nesse mês, na tua vida, na tua casa e na tua família. Você crê? Compartilhe essa ministração com a tua família e creio que grandes coisas Deus está realizando. Deus te abençoe. Um abraço.